Olá, tudo bem? Se tem uma coisa que fica muito clara na Bíblia, é que o homem não é justificado pela lei, mas ele é justificado pela fé. E no final, somente o justo herdará o reino de Deus e o ímpio será destruído. Nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Tem muitas pessoas que falam: eu fui justificado por Cristo, é isso que importa. Mas a justificação, ela nos leva à obediência, a fazer a vontade de Deus. Uma pessoa justificada por Cristo, ele é uma pessoa diferente e não é semelhante ao ímpio. E quando Jesus veio e ele falou para as pessoas da religião daquela época, que eram os escribas e os fariseus, inclusive Jesus fala: eu vim para os meus, mas eu fui rejeitado. Jesus foi rejeitado pelas pessoas que eram os representantes de Deus na terra, que eram os escribas e os fariseus. E Jesus fala que os escribas e os fariseus, eles eram como sepulcro caiado. Exteriormente eles pareciam justos, mas por dentro é cheio de imundícia. Jesus fala isso. Jesus pegou pesado com os fariseus e com os escribas. É claro que nem todos ali, os escribas e os fariseus, alguns deles aceitaram Jesus como Salvador, mas a maioria rejeitaram Jesus, rejeitavam o ensinamento de Jesus. E Jesus fala, porque isso está escrito em Mateus 5, verso 20, ele fala: porque vos digo que se a vossa justiça não se exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Então Jesus fala que a nossa justiça, se ela não exceder ou não ser muito maior do que a justiça dos fariseus, não entraremos no reino de Deus. Jesus fala a partir do verso 1 de Mateus 5, eis que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que sem causa odiar o seu irmão, que chama o seu irmão de tolo. Então Jesus fala que esses também estarão condenados. Então, não é simplesmente não matarás. Porque muitas pessoas falam: eu sou uma pessoa justa, eu não mato, eu não roubo. Porém, a essência desse mandamento deve se cumprir em nós, para que nós não sejamos hipócritas. Porque os escribas fariseus, eles não adulteravam aparentemente, mas Jesus fala: se a pessoa olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou com ela. Essa é uma essência da lei. E essa essência da lei só cumpre em nós através da fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala: pela fé nós cumprimos a lei. A justificação não vem pela lei, mas o justo também cumpre os mandamentos de Deus e da maneira correta. Por isso Jesus fala aqui no verso 19, Jesus fala de Mateus 5. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menos, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então o próprio Jesus ele fala que mesmo que a pessoa é justificada pela fé, a justiça que vem da fé, essas pessoas guardam os mandamentos. A justiça que vem da lei nós podemos comparar com o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro disse para Jesus: de modo nenhum te negarei. Então ele tinha confiança própria. Ele não, naquele momento ele não era da fé, ele era da lei. É interessante que quando Moisés ele repete os mandamentos para o povo de Israel, ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, a partir do verso 26, o povo fala para Moisés: tudo que o Senhor falou nós vamos cumprir. Eles estavam entusiasmados, eles acreditavam, eles tinham confiança própria. Porém Deus fala para Moisés no verso 29, esse povo, quem dera que esse povo tivesse o coração transformado, tivesse um coração para guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Então o justo, aquele que é da fé, eles guardam os mandamentos de Deus pela fé
pelo poder que vem de Deus. Se a gente disser que a gente não pode guardar os mandamentos de Deus, nós estamos limitando o poder de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer de nós pessoas obedientes. Isso vem pelo poder de Deus. E o homem consegue isso pela fé, por acreditar em Deus e não acreditar em si mesmo.